Juntos outra vez para o nosso estudo. Estamos estudando o livro No Mundo Maior, de André Luiz e Chico Xavier, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Hoje nós vamos ler o capítulo 14, Medida Salvadora. Havíamos terminado ativa colaboração num elevado ambiente consagrado à prece, quando certo companheiro se abeirou de nós, reclamando o concurso do assistente num caso particular. Calderaro de certo, conhecia os pormenores da situação, porque entre ambos logo se estabeleceu curioso diálogo. Infelizmente, dizia o informante, nosso Antídio não sobreleva a situação, permanece em derrocada quase total. Vinculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos, com um grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. Não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Indagou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto volver em reflexão, esclareceu o interlocutor com inflexão magoada. É de notar, porém, que se acha quase de todo louco. Sim, mas conseguiu fluir outra vez, estado orgânico invejável, mercê de sua intervenção última. Logo, porém, que se viu fortalecido, tornou desbragadamente aos alcoólicos. A sede escaldante provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros, que vorazes se lhe enxameiam a roda, everteu-lhe o sistema nervoso. A organização perispirítica, semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atros pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Tá vendo? Às vezes está doente é melhor. Estando doente, não pode fazer essas traquitanas. Vamos lá. Estará em casa a essa hora? Queria o Calderaro com interesse. Não, disse o outro abatido. Deixei-o ainda agora num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou-a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns instantes e considerou. Poderemos providenciar, contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há de agir ao contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia no corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Viu? E contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou. De acordo? Perfeitamente, redarquiu ele, sem hesitação. E o meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou, sem defesa, aos reclamos do vício. Rumamos para o local em que deveríamos acudir um amigo extraviado. Penetramos o recinto, servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava, apesar das janelas. Desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas à maneira que avançávamos. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades, conturbadas e viciosas, que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali, e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar. Me desculpe o intervalo, meus amigos, mas isso me faz lembrar os atuais
Bailes que a gente vê hoje, a dança é desse jeito, parecem símios. Seguindo, Calderaro não se deteve. Mostrava-se habituado à cena, mas não conseguindo sofrer a estupefação que se assenhoreava de mim, solicitei uma intermitência perguntando: Meu amigo, o que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constituía falta grave? O orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente, e esclareceu. Que pergunta, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam um declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes da viciação dos sentidos. Observamos nesse recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes de que muitos símios talvez se pejassem. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-nos, simplesmente. São transfugas sociais e a maioria rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem ser amparados fraternalmente. E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbadores que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou: quanto a estes infortunados, que fazer se não recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos, alucinados, apenas adiam o terrível minuto de auto-reconhecimento, que chega sempre, quanto menos esperam, através dos 1000 processos da dor. Esgotados dos recursos do amor divino que o Supremo Pai nos oferece a todas. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis e hesitantes, receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs-me: Vamos, deixemo-los divertirem-se. A dança desta casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes a nível tão desprezível que, sem dúvida, não fora o sapateado, estariam rodeando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime. Que o Pai se commisere de todos nós. Quer dizer, ali dançando mesmo estava dando menos prejuízo. Demandamos o interior apressadamente. Numa saleta abafada, um cavalheiro de 45 anos, presumíveis, jazia a tremer. Não conseguia manter-se em pé. Calderaro examinou-o detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias? Precisamente há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido. Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me notar as características do quadro dantesco sob os nossos olhos. Antídio, doente e desventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre mais um copinho, de um rapaz de serviço, que o rapaz de serviço trazia, obediente. Tremiam-lhe os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor lhe escorria à fronte e, de vez em quando, desferia gritos de terror selvagem. Em derredor, 4 entidades embrutecidas submetiam-no aos seus desejos, empolgavam-lhe a organização fisiológica, alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção das emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica,
inalando a bebida e a volatilizar-se da cardia ao piloro. A cena infundia angústia e assombro. Vocês podem imaginar a pessoa bêbada e dois espíritos aqui pendurados nele, sugando o álcool que saía dele? Coisa horrível. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício? O infortunado Antínio trazia o estômago atestado de líquido e a cabeça turva de vapores. Semidesligado do organismo denso, pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os 4 infelizes desencarnados, a seu turno, tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaníacos. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar estentoricamente: salve-me, salve-me pelo amor de Deus. Indicando as paredes próximas, bradava sobre a impressão de indefinível pavor: oh, os morcegos, afugentem-nos, detenham-nos, piedade, quem me livrará? Socorro, socorro. Quer dizer, ele via aquilo que os espíritos viam. Tão jungidos um ao outro estavam. 2 senhores, também escurecidos pelo vinho, aproximaram-se, espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: nada demais, é o Antúlio de novo, os acessos voltaram. Deixemo-lo em paz. Enquanto isso, o desditoso ébrio continuava bradando: ai, ai, uma cobra, aperta-me, sufoca-me, que será de mim? Socorro! As entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Ouvia-se o infeliz a lhe ecoarem no fundo do ser e gritava, tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis. Quem zomba de mim? Quem? Cerrando os punhos, acrescentava: malditos, malditos sejam! A cena prosseguia dolorosa, quando Calderaro se acercou de mim, esclarecendo: é deplorável pai de família que, incapaz de reagir contra as atrações do vício, se entregou inerme às influências de malfeitores desencarnados, afins com a sua posição desequilibrada. Em atenção às intercessões da esposa e de 2 filhinhos amoráveis, que o seguem, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Emerge de todas as tentativas, mais e mais disposto à perversão dos sentidos. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho, acentuando-lhe a ânsia irrefreável de solver alcoólicos. Esperamos que se reeduque. Para isso, porém, usaremos agora um recurso drástico, já que o desventurado se revela impenso a todos os nossos processos de auxílio. Fixando em mim expressivo olhar, concluiu: Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão do leito durante alguns meses, a fim de que não lhe apodreça o corpo num hospício. Então, meus amigos, a doença ajuda e muito. O que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza do porvir. Dito isso, Calderaro encetou o complicado serviço de passes ao longo da espinha dorsal. O enfermo aquietou-se, pouco a pouco, na velha poltrona em que se mantinha. O assistente passou a aplicar-lhe eflúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões, que se concentravam gradativamente no órgão central, de que certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe resistiu às energias, em movimentação rápida. Premido pelo fenômeno circulatório, que lhe valeu tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados.
Havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa que grande número de pessoas se aproximaram penalizadas. Um piedoso cavalheiro tomou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e presto requisitou um carro de assistência pública. Chamou a ambulância. Em breves momentos, Antídio era transportado em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual. Retirando-se em minha companhia, Calderaro acrescentou tristonho: o infortunado amigo será portador de uma nevrose cardíaca por 2 a 3 meses, aproximadamente. Debalde usará a valeriana, está o traço errado aqui. Debalde usará a valeriana e outras substâncias medicamentosas. Em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indizível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos, devagarinho, para a nobreza do ato de viver. Notando minha estranheza, o assistente concluiu: que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Não é? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Vamos às observações, lendo novamente alguns trechos que grifei. Interessante observação de Calderaro sobre o socorro dado a Antídio, que, reincidente no vício, não aproveitou a melhora da saúde para corrigir-se. Se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há de agir ao contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia do corpo. A enfermidade retifica sempre. Se a saúde não foi aproveitada, quem sabe uma doença aprenda. Vemos que tudo é para o nosso bem. A boa e velha pergunta que devemos fazer quando algo nos acontece: o que eu devo aprender com isso? Não é? Sempre é para o nosso bem, por mais doloroso que seja. 2. Chegando ao local onde buscavam por Antídio, André se surpreende com o que vê. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam ao ritmo assodado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali, de quando em quando, gritos histéricos feriam o ar. Nos locais onde há vício, sempre há espíritos de baixo padrão, partilhando as sensações viciantes. São os vampiros. São esses os vampiros. André se assombra e questiona Calderaro. Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos? Pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? Responde então Calderaro. Que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado quanto o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nesta casa significam um declarado retorno aos estados primitivos do ser, com iniludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram, merecem ser amparados fraternalmente. O que importa não é a atitude, mas a intenção. É tão bom dançar, há tantas músicas alegres, é bom, faz até bem para o corpo físico, o exercício, mas a intenção ali não era só dançar, havia viciação por trás, não é verdade? 4. Sempre há merecedores
que intercedem. Atenção às intercessões da esposa e dos filhinhos. Ele está sendo acudido por outros seres que merecem, e não por ele mesmo. Mas as soluções recebidas nem sempre são entendidas pelos que pedem. A partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão do leito durante alguns meses, a fim de que lhes não apodreça o corpo num hospício. As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa, infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. A esposa e os filhos podem até achar mais uma desgraça, o pai está doente. Não sabem eles que o pai doente é uma bênção, certo? Ele não vai parar num hospício porque ficou doente numa cama. Ficamos aqui, mais esse capítulo. Aguardo os comentários de vocês, que me ajudem, por favor, a entender cada vez melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo.